O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor é um dos principais artigos trazidos no ordenamento jurídico brasileiro. Isto porque ele é o que traz à tona as práticas consideradas abusivas. Como todos nós sabemos, na nossa sociedade, diversos estabelecimentos comerciais insistem em praticar atos abusivos contra o consumidor, muitas vezes por não terem conhecimento da lei e muitas vezes justamente por agirem realmente de má fé. Muito prazer, meu nome é Diego Tafarel, eu sou professor de Direito do Consumidor do IDA Cursos. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Vamos fazer uma divisão neste inciso. Quando nós falamos de limites quantitativos, nós podemos tomar como exemplo o seguinte. Vocês já se depararam, com certeza, com aquela situação de ir em um determinado supermercado e você vê, por exemplo, uma promoção de cerveja. Você vê aquela promoção de cerveja dizendo o seguinte: limitado 3 a 4 caixas por cliente. Existem entendimentos divididos nesse sentido. Existem entendimentos de que o varejista ele pode realmente limitar, mas desde que dê publicidade devida a esse tipo de promoção. Quando você, por exemplo, vai lá e compra 10 caixas de cerveja e apenas é informado no caixa que você poderia comprar apenas 3, você está sendo proibido de estar comprando a quantidade que você deseja. Ou seja, entra o limite quantitativo. Como não há publicidade, a empresa, o varejo, o supermercado, ele está violando o direito do consumidor. Para que ele possa limitar essa quantidade de produtos que você queira comprar, é preciso ter publicidade suficiente, cartaz, vinculação em rádio, vinculação em TV. É importante que o consumidor saiba o porquê dessa limitação. E muitas vezes essa limitação é para que possibilite a toda a sociedade, a todos os cidadãos de determinada cidade, a poder aproveitar esse tipo de promoção. Ou seja, com justa causa, ok. O consumidor ele pode ser limitado a comprar determinada quantidade de produtos. Agora, sem justa causa, ele não pode ser limitado a comprar essa mesma quantidade de produtos. Essa é a primeira ponderação que precisamos fazer. Quando falamos no início do inciso, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, nós entramos no que nós chamamos popularmente de venda casada. Essa venda casada ela é totalmente proibida no ordenamento jurídico. Um exemplo disso, hoje em dia não acontece tanto, não acontece com tanta frequência. Porém, tempos atrás, acontecia o seguinte. Vamos aproveitar que estamos na onda agora do filme dos Vingadores e vamos lembrar do cinema. Antigamente, você chegava no cinema e você era obrigado a adquirir produtos do próprio cinema, da bombonière do cinema. Você chegava no cinema, comprava aquele baita Big Mac, você comprava aquele baita Big Mac na praça de alimentação e você se dirigia ao cinema. De repente você era barrado, porque você tinha que comprar pipoca do próprio cinema
ou os produtos que o próprio cinema oferecia através do seu bombonier. Isso se chamava venda casada. Por quê? Você tinha que comprar o ingresso do cinema e comprar exatamente os produtos oferecidos pelo cinema. Isso é completamente proibido no ordenamento jurídico brasileiro. O Código de Defesa do Consumidor ele proíbe esse tipo de prática. Essa prática é considerada abusiva. Hoje em dia não acontece tanto, mas acontecia com bastante frequência. Hoje em dia, então, se você for ao cinema e quiser passar em determinada loja para comprar, por exemplo, aqueles salgadinhos, você pode comprar naquela loja ou se você optar pelo que o cinema te oferece. Você não é obrigado a consumir tudo o que a empresa de cinema lhe oferece. Certo? Teve vários casos desses espalhados no país e a maioria deles foi sanado graças aos entendimentos, né, do nosso ordenamento jurídico. Tocando em frente, o inciso 2 ele diz o seguinte: recusar atendimento às demandas do consumidor na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Esse inciso ele vem à tona com o principal objetivo de acabar com as desigualdades. O dono de uma loja, o dono de um supermercado, o dono de qualquer comerciante que seja, ele jamais pode deixar de vender o produto pensando no rosto do cliente, no aspecto físico do cliente, na religião do cliente, seja quais forem as suas diferenças. Ele é obrigado a vender. Se ele tiver em estoque determinado produto e o cliente queira comprar, ele é obrigado a vender. Ele não pode deixar de vender produto para o cliente que queira adquiri-lo. Isso é justamente para acabar com a desigualdade. Isso é justamente para garantir o efetivo poder de compra a todos os consumidores, certo? Esse inciso 3, ele é frequente. Esse inciso 3, ele é fantástico. Esse inciso 3, ele é fácil de demonstrar para todos vocês, porque isso eu tenho certeza que aconteceu com a maioria de quem está assistindo esse vídeo. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Um exemplo disso é o cartão de crédito. Quantas vezes a gente se depara com um parente, com uma tia distante, com a avó, que recebeu um cartão de crédito sem solicitar? Muitas vezes você não solicita. Algumas vezes você autoriza, outras vezes você não autoriza. E quando você não autoriza o recebimento desse cartão de crédito, por exemplo, a prática é considerada abusiva. Quer outro exemplo? Eu vou citar inclusive um outro inciso mais à frente que vai retratar justamente desse exemplo. Mas vamos lá. Quando você, por exemplo, isso também acontece bastante, uma empresa começa a te enviar jornais, revistas, né, de forma que você não autorizou. O que acontece nesse caso? Essa entrega de revistas ou jornais, ela não pode ser tarifada, não pode ser cobrada se você não autorizou. Ou seja, será considerada amostra grátis. Isso a gente vai poder verificar em outro inciso desse próprio artigo. Ou seja, se você não solicitou, se você não autorizou o envio deste produto para vocês, deste serviço, está caracterizada uma prática abusiva na relação de consumo perante o artigo 39, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. O inciso 4 ele diz o seguinte: prevalecer-se da fraqueza
ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento, condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Isso daqui acontece demais, demais, demais. Vou dar um exemplo para vocês prático. Prático. Tempos atrás, um parente próximo, ele tinha acabado de se aposentar, tinha ido no INSS, pessoa bem de idade mesmo, foi ao INSS, deu entrada na sua aposentadoria, foi concedido sua aposentadoria. No outro dia, sabe quem ligou para eles? Uma instituição bancária oferecendo o quê? Empréstimo consignado. Prometendo para ele várias vantagens, várias facilidades no pagamento desse crédito, várias tranquilidades na hora de estar realizando este pagamento, falando o seguinte: o senhor pode agora realizar os sonhos do senhor, comprando aquele imóvel, comprando aquele carro zero, comprando aquilo que está lhe faltando. Isso não é prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, ou tentar pelo menos? Isso não é buscar na fragilidade dele, devido à idade, devido ao pouco conhecimento, um meio de ganhar vantagem? Sim. Isso acontece muitas vezes, a gente percebe isso. A pessoa ela se aposenta, no outro dia tem uma instituição financeira ligando para ele, ligando para a pessoa, oferecendo empréstimos consignados, descontando inclusive valores abusivos. Isso, pessoal, caracteriza até uma possível indenização por danos materiais e morais. Vocês sabem que a população do nosso país a cada dia envelhece mais. E a cada dia essas instituições financeiras elas ganham mais espaço. Com isso, a luta pela conquista de clientes ela se torna cada vez mais constante. E, consequentemente, muitas delas passam por cima dos princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, como é o exemplo, né, para este inciso 4. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele veio à tona justamente para proteger ao pé da letra o consumidor. Ele veio justamente para proibir esse tipo de prática. Vamos pensar bem, vamos fazer uma análise. Se, com o Código de Defesa do Consumidor, ainda existe esse tipo de prática, vocês imaginam se não tivesse, se ele não existisse, a situação estaria muito pior. A situação estaria muito pior. Então, cada inciso desse artigo, ele mostra uma situação de extrema relevância para que você, consumidor, para que você, profissional do direito, possa estar sendo o aplicador desses termos. O inciso 5, ele preconiza o seguinte: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Isso fica bem claro. Isso fica bem claro. O comerciante, o dono da empresa, ele não pode exceder os limites, ou seja, ele não pode querer ter para si uma vantagem excessiva perante o consumidor. A questão é essa. Quer um exemplo disso? Fulano de tal, responsável pelo hospital XYZ, ele cobra R$1.000 para fazer determinado atendimento de urgência. Ok. Estou em casa, jogando meu futebolzinho com meu filho. Não tenho filho, viu, pessoal? Ainda não. Mas estou lá batendo meu futebolzinho, batendo minha bolinha com meu filho. De repente, meu filho cai, bate o braço, sei lá, num vidro, corta. Eu preciso correr com ele para o hospital. Chego no hospital, o hospital me exige
um calção, ou seja, uma garantia, um cheque de R$ 10.000 para poder dar o atendimento imediato ao meu filho. Ora, isso não é exigir do consumidor vantagem excessiva? Claro que é. Claro que é. O hospital não pode fazer isso. Ou então, se ele cobra R$ 1.000 por esse tipo de procedimento, ele não pode cobrar 2.000 por conta da situação. Ele tem que cobrar o que ele habitualmente cobra. Senão ele vai estar cometendo um ato completamente abusivo à luz do inciso 5 do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Inciso 6. Executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores em partes. Eu vou usar agora um exemplo com o meu amigo Júnior, cinegrafista, desta aula. O Júnior, contrato ele para... Na verdade, eu preciso do serviço de fotografia para o meu casamento. Ok. Só que ele vai lá, no dia do meu casamento, tira as fotos, faz aquele book maravilhoso, só que não me deu orçamento, eu não dei autorização para ele comparecer no evento, ele chega lá de gaiato, tira as fotinhas dele, faz as filmagens dele, de gaiato, sem nenhuma autorização minha, sem me passar nenhum orçamento. Passa 2, 3 dias do casamento, eu tô lá no Rio de Janeiro, tomando minha caipirinha, curtindo minha lua de mel, e ele me liga. Diego, o valor ficou R$ 6.000. Ficou R$ 6.000 aqui, tudo que eu fiz lá. Ele pode fazer isso? Claro que não, gente. Claro que não. Eu não autorizei. Ele não me passou orçamento. Eu não pude analisar o orçamento. Como que eu vou ter que arcar com um custo que eu não autorizei? Entende? Então, assim, sem a expressa autorização do consumidor, ninguém pode executar serviços. Porém, vocês podem ver que no inciso diz que existem ressalvas. Dá um exemplo dessa ressalva para ficar bem claro. Eu tenho uma funcionária em casa que ela faz a limpeza da minha casa 2 vezes no mês. 2 vezes no mês. Eu já estou acostumado com o trabalho dela. Ela já está na minha casa há muitos anos. Eu vou ter que ficar pedindo para ela, toda vez que ela for na minha casa, orçamento, para ela estar fazendo a limpeza, para ela estar fazendo dando todo o tratamento na minha casa? Claro que não. Por quê? Eu já sei o preço que ela cobra. Ela já está na minha casa de forma costumeira. Já está na minha casa há muito tempo. Eu não vou ficar pedindo orçamento toda vez que ela vá na minha casa. Ah lá, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Se há o hábito, não há o porquê ficar pedindo orçamento, não há o porquê ficar autorizando todas as vezes. Esse é um exemplo bem claro. Entende? Existem essas distinções feitas nesse inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor. O inciso 7 ele já diz o seguinte: repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. O famoso SPC Serasa entra nesse inciso aqui. Você compra numa determinada loja. Você faz lá um crediário de 300 prestações. Faz 300 prestações do crediário da loja. Por algum motivo você fica inadimplente, por algum motivo você não consegue arcar com aquela obrigação. A loja te negativa. A loja te manda para o SPC. E aí? E aí que ela não pode repassar essa informação para outras empresas. Ela não pode denegrir a sua imagem. Ela não pode mostrar para as outras lojas que você
está negativado por ela, que você é um mal pagador, por exemplo, ela não pode te difamar. Se uma outra loja pede informações para essa, ela não pode repassar. Ela não pode repassar. Que seu nome está negativado, que você está devendo essa empresa. Isso não pode. Isso viola completamente o Código de Defesa do Consumidor. Viola completamente o CDC. Viola completamente o inciso 7 do artigo 39. Ela não pode repassar informações de maneira depreciativa. Isso eu considero importante. Tá? Vou fazer uma consideração sobre esse inciso. Considero muito importante isso, porque senão limita o consumidor. A gente sabe que situações difíceis acontecem. Existem momentos que a gente realmente perde o controle perde o controle dependendo da circunstância que você está vivendo. A gente vê isso muito com as pessoas mais humildes. E já pensou se as empresas repassassem essa informação para todas as outras? O quanto ficaria complicado a compra dessa pessoa de determinado produto em outro estabelecimento? E aí, como que ela sobreviveria? Ela não teria condições mais de comprar em lugar nenhum? É por isso que o Código de Defesa do Consumidor ele traz esse tipo de inciso. Para garantir ao consumidor situações igualitárias, situações justas. Certo? Inciso 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Não vou nem seguir lendo o artigo. Porque aqui deixa bem claro, em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, diz o quê? Se não tiver devida autorização, se não tiver garantia de que esse produto colocado à venda, ele tem todos os registros necessários, ele não pode estar nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. Ele tem que ter o selo de identificação, ele tem que ter a legalidade para estar sendo colocado em venda. Sendo colocado à venda. Ele não pode ser colocado à venda sem o devido registro, sem a devida autorização dos órgãos competentes. Certo? Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-lo mediante pronto pagamento, ressalvados casos de intermediação regulados em leis especiais. Esse inciso ele já remete a incisos anteriores, no quais eu citei no decorrer dessa aula, justamente para não permitir a desigualdade na classe consumerista. Se o fornecedor de serviço ou produto ele tem o produto em estoque e o consumidor ele tem o dinheiro para pagar, ele tem o direito de comprar. E o comerciante ele tem o dever de vender.